A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui então para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos e amados, honrados irmãos e irmãs, professores e alunos da nossa querida Escola Bíblica Dominical, lição de número 11. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o 10º mandamento. Não cobiçarás o que é do teu próximo, cultivando, aí eu destaco essa expressão desse título que eu achei fenomenal, cultivando um espírito de contentamento e gratidão pelo que temos. Pois, veja bem, a lição vai trabalhar muito brilhantemente essa concepção, né? A questão da pessoa ter a cobiça, que é um pecado, que é mal, que é uma quebra do mandamento do Senhor, mas uma forma de você frear essa cobiça, esse pecado, essa quebra desse mandamento, é você desenvolver uma doutrina bíblica em você, na sua vida, na sua casa, na sua família, no ambiente que você está, na sua igreja, no seu trabalho, na sua comunidade, até quem sabe na cidade onde você vive, uma cultura do contentamento. Ou seja, quando eu sou contente com aquilo que eu tenho, eu não precisaria cobiçar o que é do outro. E a lição sabiamente vai trazer essa comparação, né, entre uma pessoa que é contente com o que tem, e se ela não for contente com o que tem, ela obviamente vai desenvolver esse mal da cobiça aí na vida dela. O texto de referência, 1 Coríntios capítulo de número 10, verso do 1 ao 6, e aqui eu destaco o versículo 6 dessa leitura. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Versículo 6, que é o que eu quero destacar. E estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, devido à cobiça, o pensamento deles em relação àquilo que eles queriam de Deus e aquilo que Deus estava entregando para eles, que Deus estava provando o coração deles, então eles foram reprovados. Sendo reprovados, as Escrituras dizem que aquela geração que saiu do Egito, de 20 anos para cima, ou seja, homens aptos para a guerra, todos eles foram mortos e enterrados no deserto. E aí o texto está nos trazendo um alerta. Olha só, olhem para eles, porque assim como foi com eles, pode acontecer com qualquer um de nós, se a gente desenvolver o mesmo espírito de cobiça. Mas se a gente desenvolve um espírito de contentamento, a gente foge desse mal e alcança o benefício do Senhor. Introdução diz o 10º mandamento, trata dos desejos impróprios que surgem no pensamento e coração do ser humano, que se guardados e alimentados causam prejuízos ao relacionamento com Deus e com o próximo. Desejos impróprios que surgem no pensamento e coração do ser humano. Então, nós todos somos seres humanos. É natural que esses pensamentos, que esses desejos queiram afluir através de nós e em nós. Isso é normal, é natural, porque nós somos humanos. Mas, é igual eu falei lá no título da lição, sabiamente o autor da lição trouxe aqui para essa lição uma das doutrinas que eu acho mais fundamental, uma das mais fundamentais que eu considero nas Escrituras é a doutrina do contentamento cristão. Contentar-se com aquilo que você tem. E a gente vai, daqui a pouco, falar um pouquinho e desenvolver um pouco mais sobre essa doutrina aqui nessa lição também. Tópico primeiro, as várias faces da cobiça. A função do 10º mandamento é inibir a cobiça de um modo geral. É colocar um freio nessa natureza nossa caída. Todos os mandamentos têm essa função, né, de frear a nossa natureza caída, de colocar um limite nesse nosso impulso de pecar, de fazer aquilo que desagrada a Deus e quebrando assim as leis do Senhor. Então a função do 10º mandamento é inibir a cobiça de um modo geral. Ele proíbe especificamente a cobiça da mulher, dos empregados, dos animais e de todos os bens materiais e ideais do próximo.
Então, tudo que eu vejo no meu próximo, seja a mulher, seja os animais, seja os bens materiais, tudo que o meu próximo tem. O mandamento é que eu não cobice aquilo que é dele, que eu não traga para o meu coração o desejo de ter aquilo que é dele. E o mandamento tem esse poder de inibir, de frear, de colocar um limite nessa cobiça que é natural do homem caído. 1.1, o 10º mandamento. No 7º mandamento, vemos a proibição do adultério. No 10º, vemos algo mais profundo, a proibição do desejo. Esse último mandamento visa proteger o ser humano das ambições erradas, a tal cobiça que tem infectado a muitos nas suas mais diversas formas. O mandamento é abrangente e abarca, né, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, o qual envolve diversas modalidades de pecado, como a sensualidade, a luxúria, o desejo desenfreado por possessões ilícitas, a obsessão pelo poder, a ostentação esnobe e orgulho. Desde a queda do homem, esse mal desenfreado continua se alastrando e a única maneira de contê-lo é começando com uma profunda mudança no interior pela ação da palavra de Deus e do Espírito Santo. Tópico 1.2, não cobiçarás. Abre aspas para a expressão casa. Aqui corresponde a tudo que pertence ao próximo, tudo aquilo que ele tem necessidade, tudo que constitui e prolonga a sua vida pessoal. A enunciação desse mandamento propõe possíveis exemplos de cobiça, mas sua lista não é exaustiva, mas coloca as pessoas na vida da comunidade. A versão de Deuteronômio 5:21 coloca antes da cobiça pela casa, a cobiça pela mulher do próximo, o que supõe uma evolução no pensamento em relação à mulher. Ela é a coisa mais importante do próximo, não seus pertences. Então, alguém que tem a capacidade de desejar a mulher do próximo, obviamente, tudo que diz respeito a ele, ele também vai desejar, vai cobiçar, vai querer ter para si. A obra divina de libertação deve chegar até o coração, pois a cobiça é o obstáculo, ela é uma interrogação dentro de cada indivíduo. E lá onde só existe Deus como testemunha, ela pode assumir muitas formas. É interessante essa questão da cobiça. Há um testemunho de um determinado palestrante que ele fala que ele mora numa casa muito bonita, num bairro muito bonito, não sei, setor de mansões lá em São Paulo. Eu acho que é Alphaville, né, que fala lá. E ele tem um carro muito bonito, todos os vizinhos têm carros muito bonitos. Então, cada um vive ali a sua moda, a sua maneira, mas cada um com muita luxúria, com muita ostentação, poder financeiro, poder econômico daquelas pessoas é muito grande. Mas mesmo assim, ele conta que uma certa feita, ele estacionou o seu carro, tinha acabado de comprar uma nova caminhonete, uma nova versão de uma caminhonete X aí, que eu não me lembro o nome, mas é uma coisa de centenas de milhares de reais, coisa de R$ 1.000.000, uma super caminhonete, uma coisa importada, coisa que não existe no Brasil, é importada, então ele trouxe para cá. Colocou lá na garagem dele. Passou-se algum tempo, passou-se um ano mais ou menos, aí ele descobriu que o vizinho dele, olhando aquela caminhonete dele, a partir daquele dia, aquele homem começou a ficar inquieto com aquilo. E ele tinha vários carros na garagem dele. Tinha vários tipos de caminhonete também. Alguns carros até importados também. Mas ele não se aquietou. Ele não sossegou. Ele não ficou em paz. Enquanto ele não importou. Enquanto ele não comprou uma caminhonete de uma versão nova e de uma versão mais completa do que o seu vizinho. É impressionante a capacidade do homem cobiçar o que é do outro. E muitas das vezes, irmãos, não é porque a gente tem falta de alguma coisa. E a gente vai ver aqui, daqui a pouco, a lição vai trazer um pouquinho sobre a doutrina do contentamento. Não é porque a gente não tenha, porque a gente tem.
Então, repare que nessa história ele tinha vários carros também, até carros importados. Mas quando ele viu que o vizinho chegou com uma nova caminhonete, um lançamento que não tinha no Brasil ainda, só tinha fora do Brasil, o que que ele fez? Ele pegou e importou uma versão dessa mesma caminhonete, mas não bastava ser da mesma. Tinha que ser a mesma, mas uma versão mais completa, uma versão mais robusta, uma versão mais cara. Talvez para mostrar que ele tem capacidade financeira de adquirir o carro que o vizinho também tem. Mas tudo isso passa do coração caído do homem. Ele não tinha necessidade desse novo carro. Mas a partir do momento que ele vê o seu vizinho tendo um carro como esse, essa necessidade no coração dele brotou para que demonstrasse diante do seu vizinho que ele também tinha capacidade e poder para possuir aquele tipo de automóvel. Daí a gente percebe que a cobiça dos homens não tem limite. Por isso, sabiamente eu trago aqui para essa lição essa doutrina bíblica do contentamento. Já preguei ela muitas vezes na nossa igreja, para que a gente possa, sempre que prega ela, ela é um antídoto contra a cobiça, contra a nossa vontade de querer sempre ter mais, possuir mais. E a cada vez que a gente quer mais, possui mais e quer mais e possui mais, a gente acaba perdendo o espírito de gratidão a Deus por aquilo que Deus já nos deu. 1.3, um mal corrosivo. A cobiça é o desejo irreprimível de querer ser como os outros. Olha o que eu falei agora há pouco, né? É o desejo de querer o que o outro tem, embora eu tenha outras coisas, mas eu não quero as minhas outras coisas, eu quero o que é do outro. O desejo excessivo de ser o que os outros são. E não podemos. É um desejo excessivo que corrói e que promete uma felicidade que não dará. É aí que reside o seu fracasso. O ser humano nunca poderá satisfazer-se apenas com bens materiais ou conquistas temporárias. Se assim fosse, essa seria a época mais feliz da história, e eu concordo aqui com essa fala, porque nós nunca, né, possuímos tantas coisas. Nós temos muitas coisas, nós temos muitos bens materiais. A gente troca de celular, de computador constantemente, a gente troca de carro constantemente. Tem gente que tem condições de trocar até de casa constantemente, mas a gente nunca foi uma geração feliz como as gerações passadas, que tinham pouco, mas que eram felizes e satisfeitas pelo pouco que tinham. Às vezes uma simples bicicleta, às vezes uma casinha simples, às vezes um pedacinho de terra já era o suficiente para essa pessoa se alegrar no Senhor. Hoje em dia parece que quanto mais a gente tem, mais tristeza abrange o nosso coração. Porém, não é. Notamos que os consultórios de neurologistas, psicólogos e psiquiatras, especialmente das grandes cidades, dos países ricos, estão cheios de pessoas insatisfeitas não por problemas econômicos, mas por motivos existenciais. O problema se localiza no ser pessoal, no mais profundo da alma humana. Tópico de número 2, os perigos da cobiça. Cobiçar é estritamente proibido pelo 10º mandamento. Cobiçamos sempre que colocamos nosso coração naquilo que legitimamente não nos pertence, e isso pode ser muito perigoso. Nesse exemplo que eu dei, esse vizinho, ele tinha capacidade financeira de comprar um automóvel que aquele vizinho acabara de adquirir, ok? Mas na maioria das vezes, alguém vai cobiçar algo do outro e ele pode ser que não tenha condições financeiras de comprar. Por exemplo, você vai cobiçar a mulher do outro, você não pode comprar. Isso não é um valor, não é estipulável um valor monetário para você ir lá e comprar a mulher do outro. Mas o que é que eu posso fazer então? Aí você começa a cogitar pensamentos malignos. O que é que eu faço para cogitando no meu pensamento para fazer com que aquela mulher que é do vizinho possa ser, então, pertencer a mim? Essa é uma questão muito importante, porque o que é do vizinho, o que é do outro, o que é do meu próximo, eu quero possuir aquilo, correto? Quero possuir. Mas como eu faço para possuir isso? Isso não é comprável. Eu não posso comprar um e colocar na minha garagem para mim ter um igual ao dele. Se for a mulher dele, se for uma coisa que eu não tenho como comprar financeiramente, então o nosso coração caído vai começar a cogitar o que eu posso fazer para possuir
o bem daquela pessoa. E isso é terrível porque a gente pode chegar até mesmo a matar, a gente pode se levantar contra, armar ciladas, armar algum tipo de contenda, algum tipo de discórdia, levantar algum falso testemunho. Não há limites para o coração caído do homem. Pensa nisso e deixa Deus te abençoar. Tópico 2.1. A cobiça é um desejo profano. Thomas Watson, o puritano, definiu a cobiça como o desejo de possuir o mundo. Claro que nem todos os desejos são egoístas. O problema está nos desejos corrompidos, os quais nossa natureza pecaminosa se inclina a querer. Esse mandamento proíbe nosso descontentamento em relação à nossa condição de vida. Não podemos ter sentimento de pesar pela prosperidade de nosso próximo ou afeições desordenadas sobre algo que lhe pertence. Me lembrei aqui agora, lendo esse primeiro destaque que eu faço aqui, esse mandamento proíbe nosso descontentamento em relação à nossa condição de vida. Então, o problema não é a minha condição de vida. O problema é quando algo que alguém possui desperta em mim um desejo, uma vontade de ter uma coisa que eu não tenho necessidade. Esse é o mal. Alguém demonstrou ali possuir alguma coisa e por causa que essa pessoa tem aquilo, desperta em mim um desejo de possuir uma coisa que até então eu não tinha necessidade daquilo. E eu me lembrei aqui de um teste social que foi feito por uma loja. Geralmente alguns lojistas fazem isso, né? Pegam uma moça muito bonita e colocam ela com várias sacolas de determinada loja. Imagina uma loja aí da sua cidade, uma loja de um shopping muito famosa. Então você pega várias sacolas, ali as sacolas estarão vazias, ou então coloca lá dentro papel ou algum tipo de coisa só para preencher o volume das sacolas. E aí ela anda pelo shopping com aquelas sacolas assim na mão, sabe, com aquele monte de sacola, de bolsa, aquele negócio todo ali, e ela vai andando pelo shopping. Pasmem vocês, quando se faz esse tipo de teste, imediatamente aquela loja que está estampada naquelas sacolas, aquele nome daquela loja, vai agora ser visitada pelos clientes daquela loja. Então as pessoas que estavam ali às vezes indo para o shopping assistir um filme, apenas estava passando ali para tomar um sorvete, estava de bobeira, só foi dar uma passeada, não foi nem fazer nada no shopping. Ao se depararem com uma pessoa com várias sacolas de uma determinada loja, desperta nelas o interesse de ir visitar aquela loja também. Até aquele minuto, aquela pessoa não tinha necessidade nenhuma de ir naquele tipo de loja. Mas a partir do momento que ele vê uma pessoa andando com várias sacolas, desperta nele um interesse, um desejo de possuir uma coisa que até aquele segundo ele não tinha necessidade nenhuma. Me diga se isso não é a cobiça desenfreada no coração do homem. Tem aqui um comentário que eu trago aqui para essa lição, diz: sempre teremos problemas quando nossas expectativas não estiverem em Deus. Existem situações que o discípulo de Cristo jamais deve se contentar, como um coração frio e indiferente com as coisas espirituais, uma rotina diária tão intensa que não consegue passar um tempo em oração e leitura bíblica, sentimento de mágoa e rancor e tantas outras que prejudicam o necessário aperfeiçoamento cristão. O caminho para fugir da cobiça necessariamente passa por uma constante vigilância quanto ao coração, orando em todo o tempo, a atenção ao que ocupa a mente, confiança na provisão de Deus, andar em espírito, entre outros. Gente, eu sou pastor de igreja e eu sei que eu vou falar agora. Aqui é uma constatação, tá? Existem muitas pessoas hoje cristãs, eu não vou colocar nem os não cristãos, porque aí a gente não pode exigir isso dessas pessoas, mas muita gente crente, muitos servos de Deus que estão atolados até o pescoço de dívida, que estão abarrotados de trabalho, fazem hora extra em cima de hora extra, trabalham e trabalham e trabalham, não tem tempo mais para orar, não tem tempo mais para a igreja, não tem tempo nem domingo à noite, gente, pasmem. Tem algumas pessoas que até o domingo à noite eles comprometeram com o trabalho. E aí você vai descobrir qual é a origem disso. É a pessoa querendo ter mais coisa
querendo possuir mais bens materiais, ela não está trabalhando mais, ela não está ralando mais para conquistar uma coisa que ela queira. Ela não tem um carro, quer conquistar o primeiro carro. Ela não tem uma casa, paga aluguel, ela vai comprar a casa dela. Esses são valores legítimos. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que já tem tudo isso, mas ela quer mais, quer possuir mais, quer ter mais, quer melhorar a casa, quer um carro mais novo, quer mais salário entrando na conta, quer mais bens móveis e imóveis, quer comprar mais uma chácara, quer comprar mais um apartamento, quer comprar mais uma viagem, mais um pacote de viagem, mais um, e aquele sentimento desenfreado de possuir coisas faz com que essas pessoas não meçam esforços, às vezes adoecem, às vezes perdem a fé, às vezes perdem o foco na família por causa desses bens materiais. E a origem de tudo isso, muito possivelmente, foi porque viu alguém possuir alguma coisa, porque viu algum colega do trabalho, algum amigo, algum familiar possuir alguma coisa. Essa minha visão em relação àquilo que aquela pessoa tem gerou uma cobiça no meu coração. Essa cobiça no meu coração vai me levar agora a um movimento desenfreado de adquirir alguma coisa que até aquele momento eu não tinha necessidade. É o mesmo exemplo lá da loja do shopping. Você viu alguém andando ali com as sacolas na mão e isso despertou em você o interesse em fazer uma compra que até aquele momento você não tinha interesse naquilo. Esse é o mal da cobiça. Ele desperta uma necessidade dentro da gente que a gente não tem. Na verdade, a gente não tem. Por isso, daqui a pouquinho, nós vamos falar um pouquinho sobre o contentamento, que é o antídoto para a gente refrear, ou frear, ou colocar um ponto final nesse desejo animal, satânico e diabólico de possuir coisas. 2.2. Cobiçar pode ser um desejo mortal. Quando Deus escreveu em seu próprio dedo os mandamentos, colocou a cobiça no mesmo grupo dos grandes pecados. Ele não alterou a ordem, colocou em primeiro os pecados dramáticos, intrigantes, roubo, adultério, assassinato, terminando depois com a cobiça, que parece ser um pecado brando, mas tão condenável quanto qualquer um dos outros. E eu posso até acrescentar aqui que este pecado de desejar, de cobiçar algo do outro, esse é o problema que vai gerar os outros pecados, as outras quebras dos mandamentos. Então, eu desejar a mulher do outro pode me levar ao adultério. Embora Jesus já condenou a cobiça, o adultério aqui dentro do coração como um pecado, mas para que eu consuma esse pecado, para que eu possua a mulher do outro, para que eu adultere, para que eu manche o meu casamento e o casamento do outro, eu preciso primeiro trazer essa cobiça para o meu coração. Às vezes alguém mata uma outra pessoa para tirar um bem daquela pessoa, para tirar o carro dela, para tirar um bem móvel dela, um imóvel daquela pessoa, para fazer alguma fraude contra aquela pessoa, para possuir alguma coisa que ele acredita que tem necessidade daquilo. Então, roubo, adultério, assassinato, tudo isso parte de um coração cobiçoso. Em todos os demais textos ao longo da Bíblia, a cobiça aparece de forma condenável. Jesus citou junto com o roubo, o assassinato e o adultério. Paulo afirma que os cobiçosos não herdarão o reino. 2.3. A cobiça é um falso amor. A cobiça é o amor que está fora de ordem, fora de proporção e fora de lugar. Cobiçar não é apenas desejar algumas coisas que não temos, é desejar algo que outra pessoa tem. Eu estou batendo nessa tecla já tem um tempo e vou finalizar essa lição batendo nessa tecla. Quando a gente desperta o nosso desejo de possuir alguma coisa que até então a gente nem lembrava que aquilo existia, muito possivelmente a gente viu em outra pessoa, a gente vendo em outra pessoa, despertou a cobiça no nosso coração e agora a gente acredita que tem necessidade daquilo que até então a gente não tinha necessidade nenhuma. Esse é o grande mal da cobiça. E a gente, pasme, a gente pode chegar até mesmo a fazer coisas que até a gente não acreditava que poderia fazer para possuir aquilo. A gente pode matar, a gente pode trapacear, a gente pode enganar, a gente pode mentir, a gente vai fazer qualquer coisa
para possuir aquilo que até então a gente não tinha a menor necessidade de possuir. A cobiça torna as coisas mais importantes do que as pessoas e suas necessidades. Tópico 3, o lado positivo do 10º mandamento. Como os outros 9 mandamentos, o 10º não se refere apenas a certos atos específicos de comportamento, mas a valores e atitudes. Ele nos chama para uma vida prática de intimidade com Deus. 3.1, devemos aprender a estar contentes. E agora a gente começa a falar um pouquinho sobre o contentamento, que é uma doutrina bíblica. Vivemos em uma sociedade cheia de descontentamento. Nós nos sentimos insatisfeitos com nossos empregos, salários, casamento, igreja, saúde, nossa aparência, em quase todas as áreas de nossas vidas. Essa falta de contentamento é o produto do pecado em nós. Com o descontentamento vem a reclamação, e com a reclamação o enfado, e com o enfado a amargura. O contentamento é uma das virtudes cristãs mais importantes. Ele não é circunstancial, não depende da nossa situação, mas sim de uma pessoa. Paulo nos diz que Deus é tudo o que precisamos e tudo o que devemos desejar. Nosso Senhor nos diz que não devemos viver ansiosos e inquietos quanto ao suprimento das necessidades, de tal maneira que desvia nossa atenção quanto ao buscar primeiro o reino de Deus e sufoque nossa confiança no poder provedor do Senhor. 3.2, devemos crer na suficiência de Deus. A dura verdade é que na raiz da cobiça está a rejeição da suficiência de Deus em nossas vidas. Cobiçar é o mesmo que dizer que Deus não é o suficiente para nós e ainda nos falta algo. É preciso ter sempre em mente que nosso Pai Celestial bem sabe de nossas necessidades e é amoroso e poderoso para suprir todas. As coisas não foram planejadas para tomar o lugar dele, como diz o pastor James MacDonald, quando alcançamos algo e o tornamos essencial e em seguida suplicamos a Deus que nos dê. Estamos lhe pedindo que coloque no lugar dele mesmo determinada coisa que consideramos mais importante. E aqui o 3.3, para a gente agora falar um pouquinho sobre a doutrina do contentamento, diz: devemos viver com simplicidade. Na vida espiritual, a simplicidade também pode ser considerada uma virtude. Para Davi, ela é o descanso que a alma encontra quando encontramos redenção, satisfação e responsabilidade em Deus. Embora o salmista reconheça que há coisas ainda grandes e incompreensíveis para ele, ele assume a simplicidade como a doce serenidade de uma criança que descansa nos braços seguros de sua mãe, depois de ser alimentado. Não há mais choro, não há mais sentimento de insegurança, agora só resta descansar e aproveitar aquele momento. Para nós cristãos, essa simplicidade vital é uma decisão de fé que se traduz na confiança serena que nasce de uma relação pessoal com o Senhor soberano que cuida de nós. E aqui, em rápidas palavras, eu vou falar um pouquinho sobre essa doutrina bíblica do contentamento, que é você olhando para Deus e a partir de Deus, não é a partir das coisas. Então, a primeira imagem que a gente tem que ter do contentamento é que a gente olha para Deus e a partir de Deus a gente vê coisas, começa a observar coisas que nós temos e seremos gratos a Ele por aquilo que já temos. Porque muita gente acha que vai ser grata a Deus por aquilo que Ele vai dar ainda. Por isso a gente sempre parece que está correndo atrás, né? A impressão que dá é que a gente sempre está correndo atrás. Se Deus me der isso, eu vou ser grato a Ele. Se Deus fazer isso, eu vou fazer um culto de ação de graça. Se acontecer isso em 2025, eu vou ser mais feliz. Se acontecer aquilo, eu vou ser mais contente. E a impressão que dá é que a gente está sempre correndo atrás das coisas. Olhemos pela perspectiva da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que essa doutrina do contentamento, ela se desenvolve de duas formas muito espetaculares. Ele desenvolve isso lá em 1 Timóteo, se eu não me engano, capítulo 6, vai 2 Timóteo, capítulo 6. E ele vai falar um pouquinho sobre esses dois aspectos. Primeira coisa, a gente tem que se lembrar de que a gente não trouxe nada para esse mundo. A gente veio para esse mundo exatamente nu. E assim mesmo a gente vai vai sair desse mundo. A gente veio nu e nu a gente voltará. Olha com essa perspectiva agora para tudo que você tem. Se você veio nu
e você nu voltará, você não vai levar nada. Se você não trouxe nada e não vai levar nada, olhe para a quantidade de coisas que você tem. Você tem muito mais do que roupa, você tem muito mais do que uma casa, você tem muito mais no seu guarda-roupa do que você precisa. Sim ou não? Olha para o seu guarda-roupa hoje e veja lá se Deus está te devendo alguma coisa. Deus então não está devendo nada para nós. Se eu tivesse só esse blazer e essa camiseta aqui, calça e sapato, já estaria Deus quite comigo, porque eu não trouxe nada e não vou levar nada. Então, se eu tenho o que me vestir, já está pronto. Então, o apóstolo Paulo diz assim, ó, você não trouxe nada e você não vai levar nada. E ele também diz assim, ó, você tem que imaginar o seguinte, você tem o que comer e você tem o que vestir, esteja com isso contente. Agora vamos avaliar. O que comer? Irmãos, até mesmo as pessoas que moram na rua, os mendigos que moram na rua, nenhum deles, muitas das vezes, eu não vou generalizar, né? Porque cada caso é um caso. Às vezes a pessoa troca a comida por uma porção de drogas. Mas mesmo aquelas pessoas que estão morando na rua, essas pessoas passam pelo menos uma refeição por dia. Mesmo essas pessoas que vivem sob forma de mendigância, aqui e acolá aparece alguém que oferece uma marmita, uma igreja que oferece uma sopa, oferece ali um alimento para aquela pessoa. Volta e meia tem uma ação social, tem as ONGs, tem os CAPs das cidades que estão ali para ajudar essas famílias. Então a pessoa, mesmo moradora de rua, dificilmente vai passar um dia sem uma refeição. E uma outra coisa é que a maioria das pessoas tem pelo menos uma peça de roupa, até mesmo os mendigos. Por mais surrada que esteja, ele tem uma peça de roupa. Ele não vive nu na rua, ele não anda nu o tempo todo, passando frio, necessidade na rua, mesmo em casos mais extremos que eu estou levando aqui, que são pessoas em situação de rua. Agora imagina nós que temos uma casa, temos uma família, temos um trabalho, nós temos roupa suficiente. Olha para o seu guarda-roupa. Olha para a quantidade de peças de roupa que você tem. E aí eu devolvo uma pergunta para você. Deus está te devendo alguma coisa? Porque o apóstolo Paulo diz assim, se eu tiver com o que me vestir e o que comer, eu já devo estar contente com Deus. O apóstolo Paulo diz assim, ó, a gente veio nu, a gente não trouxe nada e a gente daqui não vai levar nada. Então a gente tem que estar contente com o Senhor. De olho nessa perspectiva, se você não trouxe nada e você não vai levar nada, você tem o que comer e você tem o que vestir. Nessa perspectiva, irmão, Deus está devendo alguma coisa para nós? Não está. Nós temos exatamente o que precisamos para sobreviver. Nós temos exatamente um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. O problema não está naquilo que a gente possui. Olha para aquilo que você tem, irmão. Você possui mais roupa do que você precisa. Repare lá no seu guarda-roupa. Coloque uma etiqueta nas suas camisas, lá nas suas calças, nas bolsas que você passa muito tempo sem usar. Às vezes a gente passa meses sem tocar numa camisa, sem tocar numa calça, numa blusa, numa bolsa. A gente passa meses sem usar um determinado tipo de sapato. A gente tem mais perfume na nossa prateleira do que a gente precisa. A gente tem tanta coisa, o nosso guarda-roupa é abarrotado. As nossas casas, a maioria delas tem 2, 3 televisões, tem geladeira, tem coisa, tem tudo que a gente precisa. Tem muito mais do que uma vestimenta e o que comer. Deus tem dado mais do que a gente precisa. Nessa ótica, Deus está me devendo? Não. Deus está te devendo? Não. Baseado nessa ótica, você já tem mais do que suficiente? Tenho mais do que suficiente. Então as Escrituras dizem, esteja contente com isso. Mas o que nos leva ao descontentamento e assim sucessivamente nos leva à cobiça. Não é o que a gente tem, é o que o outro tem. O problema não é o que eu tenho, o problema é o que o outro tem. Então se eu olho para o meu vizinho e eu vejo que ele tem um carro, então, eu vou ficar triste não porque eu esteja sem um carro, porque até então eu não precisava de um carro. Eu andava muito bem de bicicleta, eu andava a pé, eu ando de metrô, eu tenho um passe livre, então eu não precisava nem de carro. Mas a partir do momento que o meu vizinho adquiriu um carro, a posse daquele carro e o desejo de ter um carro
me deixou uma pessoa triste e amargurada. Esse é o mal desse pecado terrível que é a cobiça. Então, desenvolvamos em nós essa ideia bíblica, né, do contentamento. Você veio nu, você voltará nu. Você não vai levar nada dessa terra, irmão. Você pode ter 10 carros, 20 casas, apartamentos, você pode ter o que você tiver. Você não vai levar uma moeda para dentro do caixão. Você só vai levar uma peça de roupa para dentro do caixão, porque alguém vai te vestir, alguém vai me vestir para a gente não ficar lá em situação indecorosa. Mas se precisasse, não precisava nem vestir a gente, deixava lá dentro sem roupa mesmo, porque dali mesmo vai para a terra e vai ser comido pelos bichos. Então, você veio sem nada e você volta sem nada. Você tem o que vestir, você tem o que comer. Esteja grato a Deus por isso. Pare de olhar para as coisas dos outros, olhe para o que você tem. E a partir do que você tem, a partir do que eu tenho, a gente vai perceber que a gente tem mais do que precisava, que é comida e vestimenta. A gente vai perceber que tem muito mais do que a gente precisa para simplesmente se vestir e comer. Deus tem dado sobra sobre sobra para nós. Deus tem dado excessivamente além da nossa necessidade. E aqui a conclusão da palavra, diz o 10º mandamento, é um alerta aos discípulos de Cristo para cultivarmos com a imprescindível ajuda do Espírito Santo o necessário contentamento que se expressa na gratidão ao nosso Pai Celestial por seu contínuo cuidado e provisão, com alegria e louvores ao Senhor. Tal postura, diz a palavra, é uma grande fonte de riqueza. Ao final deste estudo, cantemos o hino 473 da harpa cristã, que outro bem ansioso buscarei, bem melhor que Jesus não acharei. Por fim, uma frase que eu conheci por esses dias que mudou a minha ótica, assim, de enxergar muitas coisas na ótica material, irmão. E eu quero te passar essa informação. A gente acha, irmãos, que tem muitas coisas, a gente acha que tem carro, que tem casa, a gente acha que isso tem valor, a gente coloca muito valor nessas coisas, até o dia que a gente adoecer. E aí o camarada explica da seguinte forma: quando a gente adoece, a gente vai perceber que tudo que a gente tem não vale nada. A gente daria tudo que temos para recuperar a nossa saúde. Olha só estou comparando com a nossa saúde. Então, tudo que eu tenho, comparado com a minha saúde, não é nada. Tenho certeza que você venderia a sua casa, eu venderia casa, carro, deixaria tudo, venderia todas as roupas, todos os móveis, tudo, se isso conseguisse devolver a minha saúde. A gente desfaria de tudo para ter a nossa saúde de volta. Se a gente perder a nossa saúde, se a gente ficar doente. Só comparando com a saúde. Agora compare isso com a vida eterna. Comparando o que nós temos ou deixamos de ter com a vida eterna, nada aqui tem valor, irmãos. A gente só vai perceber o valor da vida eterna quando a gente partir dessa vida e entrar na eternidade, ou salvos em Cristo ou perdidos em Cristo. E a gente vai perceber o tanto que é efêmero a existência nessa terra, o tanto que as coisas desse mundo eram banais. E a gente matava, roubava, mentia, criava intrigas para possuir coisas aqui nessa terra e deixamos as coisas eternas, as coisas espirituais, as coisas de Deus em segundo e terceiro plano para conquistar coisas dessa vida que a gente não tem necessidade delas. E a gente só vai perceber que a gente não tinha necessidade dessas coisas quando a gente comparar isso com a vida eterna. Deus nos abençoe, que Deus nos dê esse espírito de contentamento, que Deus nos dê, esse freio contra a cobiça, para que a gente não, cobiçando coisas do outro, a gente entra nesse afã, irmãos, de trabalho, de hora extra, de coisas, de busca de mais e mais coisas, e fica sempre triste com Deus. As pessoas hoje estão na igreja todas moribundas.
Você encontra pessoas que chegam com seus carros, que têm as suas viagens marcadas, elas sentam na igreja tristes, porque elas estão querendo mais, elas estão querendo mais coisas, elas estão esperando a segunda-feira para uma nova promoção, elas querem ser promovidas no trabalho, elas querem fazer mais hora extra, elas estão cansadas, elas estão possuindo coisas e estão se matando por causa disso. E a gente percebe na feição das pessoas o tanto que as pessoas estão exaustas porque estão correndo atrás de uma alegria que elas imaginam encontrar nas coisas, mas que nós só encontraremos no Senhor. Deus nos abençoe e até a próxima IBD em Foco, se Deus nos permitir. Amém.